Salve galera, João Mancha aqui do Convergência Social. E se você está assistindo esse vídeo agora é porque provavelmente você faz parte da cena do rock underground aqui do Distrito Federal, ou você mesmo já se comprometeu a apoiar alguma das nossas ações e iniciativas dos últimos meses para fomentar a nossa cena, estruturá-la, organizá-lo de uma forma mais estratégica e cooperada e integrada entre os diversos talentos, profissionais, músicos que temos na cena e principalmente no sentido de montar uma pauta unificada para levar as demandas, as propostas de solução para os órgãos competentes da cultura, para a gente cercar pelos dois lados aí e ver como a gente acelera esse desenvolvimento da cena e dá ao rock aqui dentro do Distrito Federal o papel e o reconhecimento e o valor que de fato ele merece. Bem, antes de tudo, caso você não me conheça ainda, eu sou o João Mancha, responsável pelo projeto social Convergência Social. A gente tem mais de 12 anos aí de estrada e com uma série de fomentos às artes, à cultura, aos esportes também, mais até especificamente dentro da cena underground. Mas a gente faz algumas campanhas de assistencialismo, de acolhimento emocional, de desenvolvimento humano e principalmente dessa parte toda que a gente está falando aqui de fomento. Mas fora isso, eu também trabalho com o gerenciamento de projetos há mais de 15 anos, com consultoria, gestão de projetos dentro da esfera pública. Então, eu também sou pós-graduado na área de gestão pública e também numa linha até um pouco mais autônoma de empreendedorismo para entender quais são as estratégias que a gente consegue alavancar para chegar rapidamente a um resultado, mobilizando e engajando as pessoas que estarão envolvidas, assim como você que está assistindo agora. Vamos para a estratégia. Então a nossa ideia aqui nesse vídeo é explicar um pouco dessa estratégia, como ela está sendo orquestrada, conduzida e quais são os métodos e técnicas que a gente vai utilizar para tratar duas vertentes aí da estratégia. A primeira é quem somos nós, quem é a cena aqui no DF. Quem somos nós? A gente está fazendo um grande mapeamento, a gente já distribuiu o link aí do formulário de mapeamento em várias redes sociais, fez divulgação em rádio, em grupos de WhatsApp, em outras mídias. Então a gente conta realmente com a colaboração de cada um de vocês para que a gente consiga mapear quem somos nós em relação a gêneros musicais, a bares, estúdios, profissionais de backstage, bandas. Qual é o tamanho dessa cadeia produtiva, o quanto se investe, o quanto consegue recuperar também do investimento para deixar um estúdio, um bar funcionando, por exemplo. E também as outras vertentes aí, quanto a cena ela está mais com predominância do sexo masculino, tem muita mulher na cena, os gêneros do LGBTQIA+, também estão sendo contemplados, ou é uma participação ainda pequena, por que isso acontece, o que a gente pode fazer para realmente trazer mais um público cada vez mais diverso para a nossa cena e principalmente praticar a inclusão dentro da cultura do rock underground. Então esse mapeamento ele vai gerar uma série de gráficos aí para que a gente possa explorar quais são os nossos talentos, as habilidades e também quais são os nossos pontos fracos ou pontos de atenção para que a gente priorize esses pontos para rapidamente alavancá-los, seja por meio de um trabalho cooperado com coletivos que já tenham mais experiência ou até mesmo dentro dos órgãos competentes para ter um fomento direcionado para aqueles segmentos que mais precisam. Então a gente conta com vocês nessa parte aí do mapeamento, continue divulgando, o link vai estar aqui também nesse vídeo, tá? Então continua divulgando. Agora bora para o segundo pilar da estratégia. O nosso segundo pilar é o mapeamento das nossas demandas, as nossas necessidades, dores, problemas e também propostas de solução dentro da cena. A gente já fez aí um levantamento, uma definição de 8 iniciativas vinculadas aos eixos que estão no radar do Ministério da Cultura para a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Então, dos 6 eixos, nós criamos 8 iniciativas, já foram previamente discutidas com outros ativistas aqui da cidade, como o próprio Geldo Wolverine, do 1 kg de Rock, do Festival Fuleiragem, o pessoal ali da Calidescência, o Macários também, o Paulo Atos do Samamba Rock e a própria Secretaria de Cultura, para a gente tentar enxergar ali quais são grandes ações ou grandes temas que podem ser trabalhados para a gente atuar dentro dos eixos que estão no radar do Ministério da Cultura, beleza? Então esse é o grande foco nosso, trabalhar nessas 8 iniciativas, onde a gente já tem 8 grupos criados, grupos de trabalho criados,
para a gente gerar um resultado em 3 semanas, tá bom? Parte do primeiro pilar, que é o mapeamento da cena, quem somos nós. A segunda parte é do que precisamos, quais são as nossas necessidades, naquilo que a gente precisa ser ouvido, aquilo que dói dentro da cena, e quais são as nossas propostas de solução também. Então esse é o nosso segundo pilar, de mapear tudo isso para montar uma pauta unificada. Como a gente vai chegar lá? Bem, o trabalho é um pouco ousado, porque ele depende de várias pessoas que já se candidataram a cooperar dentro desses 8 grupos, né, que eu falei ainda há pouco. E se você tem interesse em não estar num grupo, chama a gente que a gente te inclui lá para você trabalhar. Mas a meta é ousada, são 3 semanas para a gente gerar um resultado inicial. Aqui o lema do antes feito do que perfeito, ele é super bem-vindo. Não adianta querer montar uma pauta toda perfeitinha e tudo, coisa que há anos a gente não conseguiu estruturar. A gente não vai também ter arrogância até, não, a gente em 3 semanas vai deixar o negócio perfeito. Galera, vamos começar pequeno, mas de forma estruturada e consistente. Então, a ideia é gerar uma primeira versão dessa pauta a partir de metodologias ágeis, metodologias de gestão. Essas metodologias, elas nos ajudam principalmente nessa situação que a gente se encontra. A gente quer ter um resultado rápido e consistente perante algum desafio maior. Qual que é o desafio maior? É a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que vai ser realizada no início de dezembro, e antes disso a gente quer fazer uma conferência do rock aqui no Distrito Federal. Mas para isso a gente precisa ter o que? Pauta, a gente precisa ter alguma coisa estruturada que compile o que essas pessoas da cena contribuíram, né, nas suas dores, nos seus talentos, suas habilidades, nas suas propostas de solução. A gente tem mentes brilhantes dentro da cena e é isso que a gente está trazendo para cá. Então, dentro das metodologias ágeis, a gente vai trazer aqui alguns princípios que eu vou colocar só para orquestrar o trabalho, mas além dessa mini explicação aqui, a gente vai ter um videozinho mostrando a ferramenta que a gente já montou, beleza? Então, basicamente, alguns princípios são o Lean. O Lean é um método também japonês para a gente evitar desperdício, focar naquilo que realmente é relevante e crítico para o momento. Não adianta querer resolver todas as arestas em uma única atacada. A gente precisa atacar aquilo que é mais importante. Então o Lean, ele vai trazer esse princípio da gente ser um pouco mais simplificado nesse momento, consistente dentro daquilo que gera realmente valor e com um princípio muito forte da melhoria contínua. Então assim, a gente não precisa chegar com uma primeira versão totalmente pronta e acabada, é melhoria contínua. A gente vai refinando esse trabalho até para os próximos semestres, anos, com outros interlocutores, outros apoiadores e principalmente junto aos órgãos competentes de cultura. Então a gente pode fazer um plano, né, mais também a médio prazo dentro de uma pauta inicial e com o tempo a gente vai refinando. Então esse é o primeiro método aí, esse princípio, uma filosofia que a gente vai estar abordando. E o segundo método é o Scrum. O Scrum basicamente vai ser um método para acelerar e garantir que em 3 semanas a gente consiga entregar um resultado mínimo, palpável. A gente não tem muito tempo, a gente quer fazer ali já na segunda quinzena de setembro essa entrega, então a gente precisa correr, mas de uma forma estruturada. E o método ele traz 5 valores fundamentais, tá, galera? Quais são esses valores? Então, foco. A gente precisa ter foco no trabalho. Os grupos não são para ficar se lamentando de tudo que deveria ter acontecido ou não aconteceu. Se há uma experiência muito... Pessoal, a gente tem que trazer problemas de forma objetiva e foco, porque a gente tem 3 semanas para gerar um resultado. Então a gente precisa correr com isso. Vamos ter foco. Mas qual é o segundo ponto? Abertura. A gente também tem que ter abertura para receber as demandas que as pessoas estão trazendo, sem julgar, sem criticar logo de cara, buscar entender o que aquela pessoa passou, mas também de uma forma, né, mais objetiva e tudo, e respeitosa. Então a gente precisa dar abertura para as pessoas se sentirem à vontade. E aí já vem o terceiro valor do Scrum, que é o respeito. Tanto na abordagem de apresentar a informação de uma forma não impositiva, como também na forma de receber, ponderar, a gente precisa ter respeito, porque cada um tem uma realidade que às vezes a gente não viveu, tem uma percepção, e a gente precisa praticar isso para que o time tenha sinergia e consiga gerar o resultado. E a gente vai para os últimos 2 valores, que é comprometimento. A gente tem que se engajar nessas 3 semanas, tá, nos grupos de trabalho, buscar realmente ser participativo e colaborativo e ter coragem também, coragem de assumir esses compromissos, coragem de dizer que de repente mandou mal, que aquilo não era tão bem assim, de repente até num trato ali com um colega pedir desculpas se for um pouco mais ali ofensivo, porque pessoal, a gente não pode perder o foco no resultado.
Então esses são os valores que vão nortear o Scrum, e o Scrum também trabalha com sprints, que seriam 3 sprints, cada sprint vai ser uma semana. Cada sprint ela tem uma pequena meta. Qual é a meta da primeira semana? Temos que gerar uma lista de necessidades, uma lista de desejos. A gente chama isso de backlog. A gente tem que ter essa lista de desejos e, preferencialmente, ponderando qual é o nível de amplitude desses desejos. Eles impactam poucas pessoas, impactam muita gente, ou são itens que realmente são muito críticos porque há muitos anos têm sido negligenciados. Então a primeira sprint é essa listagem. A segunda sprint, a sua meta, vai ser basicamente as propostas de solução e qual é a viabilidade, né? Será que é fácil de fazer ou é muito difícil de fazer? É muito difícil de fazer e agrega pouco, então talvez possa esperar. É fácil de fazer e agrega muito, então a gente já traz logo para o topo da fila para a gente já atacar essa proposta de solução. E a terceira sprint, na sua meta, vai ser basicamente um consenso entre o grupo para dizer, ó, essa aqui vai ser a pauta, esses que são os principais temas que a gente quer abordar de imediato. Não é preciso serem todos, mas o que a gente quer abordar de imediato são esses aqui. A gente monta então essa lista dentro dos 8 temas, dos 8 grupos, que passam por festivais, eventos temáticos, parceria com escola, integração com comunidade, uma valorização da história do rock dentro do DF, para que a gente possa ir também permear isso dentro dos eixos que estão no radar do Ministério da Cultura, como eu falei ainda há pouco. Então, basicamente, essas vão ser as estratégias, né? E tem outras questões que a gente vê no vídeo que eu vou colocar aqui ao final, mostrando um pouco como está a ferramenta lá de trabalho e tudo, onde vocês terão acesso, algum candidato do grupo, alguns candidatos de cada grupo terão acesso para editar já tudo online, tá? Se quiser fazer no papel de pão, como a gente fala, tá de boa também, mas depois você passa para alguém lançar lá na ferramenta, lá na planilha, para que a gente possa fazer a consolidação na sequência. Beleza? Eu vou estar aqui sempre fazendo esse suporte metodológico, sendo um facilitador. Qualquer dúvida maior, só me procurar no privado, mas a gente vai fazer um trabalho muito bacana, consistente, para a gente começar a organizar e dar um movimento que o rock, o underground merece aqui no Distrito Federal. Beleza? Conto com você. Se você ainda não está em nenhum grupo, quer participar, vem com a gente, que além disso você vai estar aprendendo mais sobre gestão, sobre trabalho em equipe, sobre foco, sobre resultado. E bora nessa, que a gente vai transformar aos poucos essa realidade. Valeu! Então, galera, agora eu vou apresentar um pouquinho aqui, né, da ferramenta que a gente construiu no Google Planilhas. Então, quem tem intimidade aí em trabalhar de forma online, em planilhas ou no próprio Google Planilhas, né, pode ser sim um candidato já a representar cada um dos 8 grupos para fazer a consolidação do que o grupo está trabalhando, né, discutindo, produzindo e registrar aqui. Se todo o grupo tiver já intimidade, não tem problema nenhum, que é só solicitar o acesso aqui à planilha no link que eu vou indicar e eu faço a liberação e todo mundo já trabalha, né, remotamente aí numa reunião, num Meet, né, numa reunião virtual, e já vai registrando esses pontos de vista dentro da ferramenta. Mas lembrando que o debate, o consenso, o respeito, a abertura às ideias é fundamental para esse trabalho realmente representar a visão do grupo, né? Ter um consenso ali do grupo. Então, a primeira aba aqui basicamente é a de eixos culturais, né? Dentro do radar aí para a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Esses eixos temáticos já foram vinculados aqui nas 8 iniciativas que a gente comentou ao longo do vídeo anterior, né? Então aqui eu já fiz esse trabalho de observar quais eram os eixos temáticos e quais iniciativas melhor se vinculariam a esses eixos temáticos. Pode ter algum tipo de equívoco meu? Pode, tá? Claro que pode ter, sim, mas eu gastei um pouquinho de neurônio para tentar já vincular, deixar essa coisa bem casadinha, para a gente sempre fazer esse cascateamento, né? A gente vai ter o eixo, a iniciativa e na sequência a gente vai ter o detalhamento de cada uma das pautas dessas iniciativas, que vão ser justamente trabalhadas nas 3 sprints, nas 3 semanas de trabalho, onde cada semana tem o seu resultado, né, conforme eu falei, e em cima disso a gente vai ter esse detalhamento, eixo, iniciativa e necessidade com as suas propostas de solução e o ranqueamento delas. Então a sprint 1 basicamente é isso, onde a gente vai ter aqui a lista, o backlog, né, como a gente chama, a lista de necessidades e problemas, onde para cada um desses problemas a gente pode colocar aqui um nível de amplitude baixo, médio, alto, né?
para refletir se essa necessidade ela está impactando, ela, né, impacta um público muito grande de pessoas que estão aí na cadeia produtiva. É importante também lembrar que o alto, médio e baixo aqui também vale colocar se é uma necessidade que há muito tempo está silenciada, nunca ninguém deu muita atenção, nunca saiu do papel. Então é um momento oportuno da gente talvez trazer ela para um grau de criticidade maior. Então é super válido o alto aqui. E aí na segunda semana, na Sprint 2, a gente vai ter um levantamento de quais são as propostas propostas de solução para essas necessidades ou problemas. Então a gente vai colocar todas as propostas aqui, né, etc, vai colocando e também classifica sobre qual é o nível de viabilidade, né? Será que precisa de um tremendo esforço para ter um resultado pequeno, ou com pouco esforço eu consigo ter um grande impacto? Essas aí são as que a gente tem que estar perseguindo aí para rapidamente a gente gerar, né, materializar um resultado para a população, para toda a cadeia produtiva perceber que a coisa está acontecendo e realmente para a gente criar uma cadência, né? Gastar um pouco menos de energia, gerar um resultado e a gente vai cadenciando para a gente zerar o quê? E zerando esse backlog, né? Toda essa lista de necessidade a gente vai, né, ticando ali, a gente já vai dando ok, tá resolvido, ou tá encaminhado pelo menos, e assim a gente vai criando essa cadência. E finalmente a Sprint 3 é onde a gente vai ter a listagem dessas soluções, mas com uma prioridade daquilo que realmente o grupo, numa terceira semana de trabalho, com mais calma e tudo, saiu daquela coisa das necessidades, saiu das soluções, agora vamos discutir com calma o todo, né? Necessidade e solução. E a gente vai montar esse ranking aqui para ser trazido para cá, então, né? É isso aqui que a gente vai colocar na nossa pauta unificada para cada uma das iniciativas, né? Festivais de rock, a planilha aqui de hoje, né? Programas de apoio a bandas locais, iniciativa 3, eventos temáticos. Então cada grupo vai pegar uma abinha dessa e trabalhar em cima, tá? De uma forma colaborativa, aberta para que todo mundo participe, de forma respeitosa, e vamos fazer esse trabalho bem bacana para a gente gerar esse consolidado aqui em 3 semanas. É desafiador, mas eu acredito muito que a gente vai gerar essa versão inicial, essa versão 1.0, vamos colocar assim, para construir aí com os órgãos competentes ou mesmo com os coletivos, os profissionais e artistas da nossa cena rock underground, estratégias de atuação para os próximos 6 meses, e a gente vai refinando e aperfeiçoando esse trabalho para planejar os próximos 6 meses, e assim a gente vai criando essa dinâmica de uma forma mais orquestrada, participativa e inclusiva também, porque os grupos de trabalho também podem ser abertos aí, né, em outras temporadas para fazer justamente um novo ciclo e esse novo refinamento, já trazendo mais e mais pessoas para somar aqui com a gente. Beleza, galera? Então agora vamos trabalhar e fico à disposição aí para apoiar, facilitar e tirar qualquer dúvida. Valeu!